Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje você vai ver a história de um cultivador que descobriu da pior forma possível que confiar na pessoa errada pode custar a própria vida. Traído pela mulher que mais amava, Tian Yuan caiu no desespero total, mas no instante em que seu coração quase parou, algo impossível aconteceu. Em vez de morrer, ele despertou um poder demoníaco que estava adormecido dentro dele, um poder tão antigo e perigoso que até as grandes seitas evitam mencionar o nome, e naquele momento, diante da morte, seu corpo começou a mudar. A imperatriz demoníaca, que vivia selada dentro de sua consciência, finalmente abriu os olhos. E com isso, Tian Yuan ganhou uma transformação insana, uma força capaz de rasgar o céu e virar o destino de cabeça para baixo, de traído, a imbatível, de vítima, a pesadelo das seitas. Prepare-se, porque hoje você vai ver o renascimento mais inesperado e mais brutal desse mundo de cultivação. Rapaziada, o card do Rei Invencível já está passando na tela, então fiquem ligados. E não se esqueçam, se gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixem o like, inscreva-se no canal, compartilhem com os amigos e também comentem o que você faria no lugar do protagonista. Sem perder mais tempo, bora pro recap. Nos primórdios do mundo Xuan Yuan, feras selvagens dominavam a terra, o mar e o céu, mas os recursos eram escassos. Aquele período, mais tarde, seria lembrado como a Era da Desolação. Após incontáveis milênios, a energia espiritual reviveu, o clã demoníaco, os humanos e os cultivadores ascenderam ao poder. Assim, o mundo Xuan Yuan entrou em sua Era de Ouro, a Era da Cultivação, mas movidos pela ganância, cultivadores começaram a saquear ervas espirituais, terras sagradas e a pressionar o clã demoníaco sem descanso. Por recursos, não hesitavam em iniciar conflitos, e quando não podiam reivindicar algo, simplesmente destruíam. Agora, inúmeras seitas surgiram, os recursos estão se esgotando e feras antigas reaparecem. Neste mundo perigoso, alguém só consegue sobreviver contando com a proteção de uma seita. Assim, esse período árido ficou conhecido como a Segunda Desolação. No jardim espiritual da seita Ziyun, uma planta gigante de repente cuspiu algo de sua boca, e de dentro dela, um jovem rolou até cair no chão. Seu nome era Tian Yuan, um discípulo externo da seita Ziyun. Ele limpou a sujeira do rosto e resmungou que aquilo era só polinização, não precisava tanto drama, e que voltaria quando a planta estivesse de melhor humor. Nesse momento, uma voz animada o chamou para comer, e comentou que ele precisava estar de barriga cheia para trabalhar bem. A dona dessa voz era Remiao, uma discípula do setor externo. Ela acenava para ele, toda empolgada, enquanto avisava que o almoço hoje era o favorito dele: frango mexido com durian. O rosto do protagonista brilhou ao ouvir isso, suor escorria pelo rosto dele enquanto se aproximava, e Remiao rapidamente o enxugou, agindo como uma esposa carinhosa. Depois, deu um sorriso radiante e chamou ele para almoçar. Tian Yuan sorriu de volta, mas no fundo refletia sobre sua própria vida. Ele era apenas um jardineiro sem nome dentro da seita. Na sua vida passada, ele nasceu com as pernas debilitadas, preso a um pequeno quintal, passando os dias entre flores e plantas. Seu corpo não podia ir longe, mas seu coração sempre sonhou em voar pelo mundo da cultivação. Mas tudo mudou no dia em que ouviu aquela transmissão de rádio no quintal. Naquele dia, o locutor leu o horóscopo de Sagitário. Grande sorte está chegando. Ele está prestes a ter uma virada incrível. Depois, quando Tian Yuan abriu os olhos novamente, o mundo era exatamente igual ao que ele sempre sonhou. Na época, ele pensou que agora ele poderia cultivar. Enquanto comemorava, duas garotas próximas riram dele, dizendo que ele só podia estar delirando, que sonhou tanto com cultivação que acabou ficando meio fora da realidade. Tian Yuan ignorou, perdido em seus devaneios. Imaginou se deveria ser um espadachim elegante, um usuário chamativo de artefatos, ou talvez um mestre místico de talismãs. Mas no momento em que se imaginou se exibindo, a realidade bateu forte. Ele não tem raiz espiritual, ele era apenas um jardineiro inútil. As memórias voltaram com força. Ele lembrou das palavras do mestre da seita:
Sem raiz espiritual, ele não pode cultivar. Mas, apesar dessa situação desesperadora, os céus tiveram pena dele, mesmo sem raiz espiritual. Tian Yuan nasceu com um raro corpo santo das ervas, um corpo extremamente afinado com plantas. Por causa disso, o mestre da seita abriu exceção e o designou para cuidar do jardim espiritual, mas esse corpo também tinha suas desvantagens, que às vezes se transformavam em vantagem. Esse físico fazia Tian Yuan exalar naturalmente o cheiro de ervas espirituais, e Miao chegou mais perto e respirou fundo, encantada. Comentando que ele sempre cheirava tão bem, Tian Yuan recuou e argumentou que esse era exatamente o problema e que ela não precisava chegar tão perto, mas desistindo de afastá-la, ele acabou afagando o cabelo dela. Essa era He Miao, sua irmã mais nova da seita. Eles entraram no mesmo ano, vieram da mesma vila natal e naturalmente ficaram próximos. Sorrindo e se aconchegando nele, ela disse que não conseguia evitar. Encostar no seu irmão também a deixava com um cheiro bom. Tian Yuan suspirou, resmungando que ela era impossível, mas apesar da reclamação, deixou que ela ficasse pertinho dele só mais um pouquinho. Feliz da vida, ela sorriu e disse que ele era o melhor irmão do mundo. Sentindo o coração aquecer, Tian Yuan pensou consigo mesmo que, honestamente, essa vida nem era tão ruim. Mas então, uma voz firme cortou o momento, chamando seu nome. Eles se viraram e viram Wen Yu, a discípula número 1 da seita Ziyun. Seu olhar frio fez o protagonista ficar rígido. Após arruinar seu momento de paz, ela declarou que o mestre da seita confiou o jardim espiritual a ele, e que se ele estava relaxando agora, só podia estar pedindo punição. Tian Yuan gaguejou, dizendo que estava trabalhando, e que ela não precisava ficar brava. Ao mesmo tempo, ele pediu para sua irmã Júnior se levantar, e amaldiçoou a própria sorte. Dizem que essa discípula número 1 é a mais rigorosa e assustadora da seita. Irritada, He Miao disse que Wen Yu não tinha coração. Como ela queria que ele trabalhasse naquele calor, ele era apenas um mortal, sem raiz espiritual. Tian Yuan entrou em pânico e pensou que agora sim ela ficaria irritada de verdade. Wen Yu respondeu de forma gélida, dizendo que cuidar do jardim espiritual era dever de Tian Yuan e que He Miao também tinha tarefas da seita para cumprir. Em vez disso, estava ali, gastando tempo discutindo. He Miao retrucou, dizendo que Wen Yu implicava com seu irmão todo santo dia só porque eles eram discípulos fracos do setor externo. Wen Yu respondeu, no mesmo tom calmo, que estava apenas fazendo seu papel como superior a deles. O temperamento de He Miao explodiu. Ela invocou sua energia espiritual e disse que não deixaria ninguém pegar no pé do seu irmão. Preocupado, Tian Yuan gritou para ela não ser imprudente, mas Wen Yu simplesmente desapareceu da frente deles e num instante surgiu atrás de He Miao, atingindo-a com um toque rápido. He Miao caiu no chão atordoada. Wen Yu falou friamente para ela não superestimar suas capacidades. Desesperado, Tian Yuan correu até ela, a segurou e perguntou se estava tudo bem. Tossindo e respirando com dificuldade, ela respondeu que estava. Cheio de indignação, Tian Yuan encarou Wen Yu e perguntou como ela podia tratar sua própria Júnior daquele jeito. Wen Yu respondeu com calma que apenas cumpriu seu dever. Eles também deveriam cumprir o deles com mais seriedade e avisou que não queria mais ver os dois se encontrando em particular durante o horário de trabalho. Tian Yuan apenas cerrou os dentes em silêncio. Antes de ir embora, Wen Yu lançou um último olhar para ele e disse para que se cuidasse. Depois que ela se afastou, Tian Yuan ajudou He Miao a se sentar em um tronco e ficou aliviado ao ver que não era nada grave. He Miao bufou e perguntou o que dava a essa mulher o direito de ser a discípula número 1. Tian Yuan pediu para ela não falar assim. A Senior Wen era rígida, sim, mas sempre era a primeira a ajudar os discípulos em momentos de perigo. Por isso era respeitada por muitos. Irritada, He Miao disse que aquela mulher tratava ele daquele jeito e ainda assim ele a defendia. Aquela mulher estava abusando do próprio nível de cultivo. Se ao menos ela tivesse uma glicínia para melhorar seu cultivo, nunca mais deixaria aquela mulher pisar nela daquele jeito. Tian Yuan sorriu e disse que achava que podia ajudar com isso. Os olhos de He Miao se arregalaram e ela disse que ele não podia estar pensando em fazer algo errado. Antes que ela terminasse, ele a interrompeu, dizendo que ela não podia falar isso em voz alta. Ela só precisa deixar tudo com ele. He Miao pulou de alegria, abraçando-o e dizendo que seu irmão era o melhor. O protagonista gritou para ela não limpar o nariz na roupa dele,
Mas sem que eles soubessem, alguém observava. Era Wen Yu, escondida nas sombras. Naquela tarde, Tian Yuan entrou no jardim espiritual às escondidas. Como já era tarde, todos estavam meditando em suas cavernas. Então, o jardim era todo dele. Ele se preparou para regar as ervas, posicionou alguns talismãs de controle e comentou que aquelas ervas daninhas estavam passando dos limites. Seu olhar caiu sobre o campo de glicínias. Ele ficou animado e comentou que elas estavam crescendo demais, e se crescessem muito juntas, isso prejudicaria seu desenvolvimento. Mas atrás dele, uma voz fria ecoou, perguntando se ele realmente acreditava naquilo. Yan Yuan congelou. O ancião à sua frente deu um passo à frente e acrescentou com ironia que isso era até engraçado. Ele nunca tinha ouvido falar daquela desculpa. Mesmo sendo o mestre da seita Ziyun, o rosto de Tian Yuan empalideceu. Ele inventou outra desculpa, dizendo que só estava cuidando das ervas daninhas. O mestre não se deixou enganar. Ele agarrou Tian Yuan pelo pescoço, não com brutalidade explícita, mas com firmeza suficiente para impedir qualquer fuga, e disse que, além de estar errado, ainda ousava inventar mentiras. Em seguida, ordenou aos seus homens que castigassem ele. 3 discípulos avançaram e começaram a bater em Tian Yuan sem piedade. Hemiao correu até eles, gritando para que o mestre da seita parasse. Se continuassem, ele ficaria seriamente ferido. Tian Yuan, machucado e coberto de sangue, olhou para ela com gratidão e pensou consigo mesmo que, no fim, ela era a única que realmente se importava. Mas então, ela sorriu de lado. Com uma calma perturbadora, pediu ao mestre que ouvisse o pedido de sua discípula e pelo menos deixasse o corpo do irmão mais velho inteiro. O coração de Tian Yuan se partiu. Incrédulo, perguntou o que ela queria dizer com aquilo. Ela sorriu e respondeu que é exatamente o que parecia. A culpa era dele por ser tão ingênuo. Ela deu tantos sinais, mas só agora ele finalmente roubou uma glicínia para ela e disse para ele não se preocupar. Quando ele se fosse, ela assumiria o jardim espiritual. O mundo de Tian Yuan desabou, mas então uma voz surgiu. Wen Yu pousou no chão com um olhar frio. Ela disse que Tian Yuan errou ao pegar a erva, mas quem o incentivou foi Hemiao. O mestre franziu o senho e perguntou se aquilo era verdade. Wen Yu afirmou que era absolutamente verdade. Ela até tinha uma gravação. Hemiao gritou dizendo que era mentira, que estava sendo injustiçada. Disse que era evidente que Wen Yu e Tian Yuan tinham um caso, e que por isso ela perseguia sua própria Júnior sempre que podia. Afirmou ainda que o mestre sempre a tratou tão bem como ela poderia roubar algo dele. O ancião deu uma risada baixa e comentou que a única coisa que sua preciosa pequenina roubou foi o coração dele. Wen Yu fechou os punhos de raiva. Declarou que se a seita da nuvem púrpura não sabia diferenciar certo e errado, então ela não ficaria ali nem mais um dia. Com isso, ela desembainhou a espada e com movimentos rápidos derrubou os discípulos que atacavam Tian Yuan. Depois ergueu seu corpo machucado com a espada e o carregou. Vendo aquilo, Hemiao gritou ao mestre que os dois estavam fugindo. O velhote zombou, dizendo que não havia necessidade de pressa. Quase desacordado, Tian Yuan perguntou a Wen Yu por que ela o salvaria. Em vez de responder, ela disse apenas para ele se concentrar em sobreviver. No mesmo instante, o mestre da seita lançou uma poderosa palma espiritual. Os dois foram arremessados ao chão. Hemiao agarrou o braço do mestre e reclamou, dizendo que ele tinha prometido deixar o corpo do irmão inteiro. O mestre sorriu e disse que a culpa era dele mesmo. Além disso, até corpos danificados, quando possuem a constituição de santo das ervas, ainda têm utilidade. Tian Yuan, à beira da morte, ficou surpreso por ainda não ter morrido. Percebeu que o motivo era que Wen Yu o protegeu com o próprio corpo, mas nessa condição, sendo apenas um mortal, ele não iria durar muito. Aquela mulher e o velhote realmente o fizeram de bobo. Se ele pudesse começar de novo, ele eliminaria os dois com as próprias mãos. E no momento em que esse pensamento cheio de ódio inundou sua mente, quando sua vida estava prestes a se apagar, uma voz robótica ecoou em sua cabeça, parabenizando o hospedeiro por entrar em estado de quase morte. Isso ativou o sistema do jardineiro escolhido pelos céus. Tian Yuan sorriu fracamente, comentando que o sistema tinha demorado.
A voz continuou, anunciando que o sistema despertou com sucesso e que as recompensas seriam distribuídas. Ao ver a recompensa, Tian Yuan ficou aliviado. Semente de Fada das Flores de 100 mil anos. Para ativá-la, ele deveria colocar seu sangue nela. Sem hesitar, ele cuspiu sangue sobre a semente, enquanto seu novo poder era ativado no jardim espiritual. Remiao dizia ao mestre que o ladrão já estava resolvido e que gostaria de falar sobre administrar o jardim. O mestre acenou, dizendo para ela relaxar. Dali em diante seria totalmente responsabilidade dela. Mas então, um brilho estranho começou a emanar do corpo destruído de Tian Yuan. Um dos discípulos viu, e seus olhos se encheram de ganância. Pensou que aquilo certamente valia uma fortuna e decidiu que não deixaria Remiao ficar com tudo sozinha. Tentou pegar silenciosamente, mas outro discípulo segurou seu ombro, lembrando que ele não podia esquecer a parte dele. Quando o primeiro tentou tocar a semente brilhante, ela começou a pulsar, e então se abriu, florescendo rapidamente em um enorme conjunto de flores radiantes. Uma explosão de energia espiritual lançou os dois para longe. O mestre ficou chocado. Remiao empalideceu, sem entender o que estava acontecendo, e como uma flor tão enorme apareceu de repente, o mestre respondeu, tenso, que aquilo era um espírito de 10 mil anos. Assim como os humanos possuem 4 grandes reinos: céu, terra, místico e mortal. Os espíritos demoníacos ascendem por idade, 10 mil anos. Espírito, 100 mil anos. Grande espírito, 1 milhão. Rei demônio, 10 milhões. Imperador demônio. A maioria das ervas espirituais jamais chega perto disso, mas se eles refinassem aquele espírito, os benefícios seriam inimagináveis. Remiao hesitou antes de perguntar como eles refinariam aquele espírito que parecia totalmente humano. O mestre retrucou de imediato, dizendo que espíritos não assumem forma humana, mas antes que ele terminasse, as pétalas da enorme flor se abriram, revelando uma mulher deslumbrante em seu interior. Ela abriu os olhos lentamente, olhos antigos, frios e profundos, e sussurrou que havia dormido por tempo demais. O mestre da seita empalideceu na hora. Ele não conseguia acreditar. Um espírito em forma humana bem na frente dele. Nem sabia medir o quão poderosa ela era. A fada ergueu a mão e invocou a técnica transmissão Glória da Manhã, declarando que a Imperatriz Demônio Fei Hua, de Zhongzhou, convocava todos os imperadores demônios das 4 direções. Quando ninguém respondeu, ela chegou a uma conclusão amarga. Provavelmente todos aqueles inúteis morreram na grande batalha. Desesperado, o mestre gritou para seus discípulos capturarem a criatura demoníaca. Segundo ele, como ela acabara de despertar, sua força deveria estar baixa, e se eles a trouxessem, ele os recompensaria. Mesmo apavorados, os discípulos avançaram. A Imperatriz Demônio sorriu, gelada. Para ela, não importava. Uma única imperatriz como ela já era suficiente para dominar aquele continente. Quando eles se aproximaram, ela os atacou. Pétalas como lâminas voaram pelo ar enquanto ela declarava que os humanos deveriam ser eliminados. Assim que uma pétala tocou a pele de um dos discípulos, o corpo dele começou a se desfazer em pétalas de rosa, desaparecendo em segundos. Seu grito ecoou e então só restou um punhado de pétalas caídas. A imperatriz franziu o senho, confusa. Sua força estava realmente fraca, muito mais do que imaginou. O mestre, por outro lado, estava aterrorizado. Aquela mulher era um monstro. Ele não tinha a menor chance de enfrentá-la. Precisava fugir imediatamente, mas ao tentar, a Imperatriz Demônio o encarou e o chamou de covarde. Ela lançou outra chuva de pétalas, mas elas simplesmente atravessaram o corpo dele. A Imperatriz arregalou os olhos. Como ele sobreviveu, num instante, ela percebeu o problema. Havia dormido demais e agora não conseguia controlar seus poderes corretamente. Tentando se concentrar, ela atacou novamente e mais uma vez o mestre saiu ileso. Para piorar, ela sentiu sua força desaparecendo rapidamente. O mestre, aliviado, começou a rir. Sua teoria estava certa. Recém-desperta, a Imperatriz estava ridiculamente fraca. Então, agora é sua vez. Ele ergueu sua espada de Ki púrpura ascendente. Num golpe poderoso, acertou a Imperatriz Demônio e a arremessou ao chão. Depois a agarrou pelo pescoço, dizendo que ao refiná-la, certamente alcançaria o reino celestial. A Imperatriz tossiu sangue e murmurou frustrada que havia despertado apenas para morrer de novo nas mãos de um humano com
comum. À distância, Tian Yuan assistia tudo, rangendo os dentes. O sistema tinha lhe dado uma flor espiritual patética, nem durou um segundo. Então a voz robótica ecoou em sua mente. Este é o sistema do microjardineiro. Para ativar totalmente o poder da planta espiritual, o hospedeiro deve realizar contato direto. Sangrando, Tian Yuan finalmente entendeu. Teria que chegar perto dela. Ele estava morto de qualquer jeito, então decidiu confiar no sistema pela primeira vez. O mestre o viu e tentou eliminá-lo na hora. O golpe passou raspando. Enquanto Tian Yuan caía ao lado da Imperatriz Demônio, ela o encarou com desprezo e disse que é a Imperatriz Demônio do continente central. Como um humano como ele ousa achar que pode tocar na sua mão? Irritado, Tian Yuan rosnou para ela parar de arrogância e pegar logo sua mão. O mestre avançou novamente para esmagá-lo. A Imperatriz franziu o senho e perguntou como um humano podia ser tão teimoso até a beira da morte, mas então percebeu a mão estendida dele. E o aroma dele, um cheiro reconfortante, calmo e envolvente. Seu corpo reagiu sozinho, mesmo que sua mente gritasse para não permitir que um humano a tocasse. Antes que ela se afastasse, Tian Yuan agarrou seu tornozelo. O sistema soou de novo. Contato com o espírito plantado estabelecido com sucesso. Talento ativo despertado liberado. Tian Yuan piscou, sentindo algo dentro do próprio corpo. A erva espiritual estava plantada dentro do seu Dantian. A Imperatriz Demônio arregalou os olhos. Ela não sabia que um Dantian podia virar um campo espiritual. No instante seguinte, ela sentiu seu poder retornando. A erva espiritual reagiu dentro de Tian Yuan e liberou energia sagrada, desbloqueando seu estado vegetativo. O mestre rugiu de ódio, gritando. Como aquele garoto havia roubado seu espírito, ele jurou arrancá-lo dali à força. Tian Yuan pediu ajuda ao sistema, e a resposta veio como um trovão, iniciando fusão planta-humano. Uma luz verde envolveu Tian Yuan, transformando seu corpo. Ele rugiu enquanto sua força explodia. Vinhas surgiram em seus braços, pétalas brilharam sobre sua pele. Com um único golpe, ele destruiu a enorme montanha de pedra perto do jardim. O mestre só não morreu porque desviou por puro reflexo. Suando frio, murmurou: "O que é esse poder?" Ao mesmo tempo, o sistema anunciou alegremente que a forma de fusão planta-humano foi desbloqueada. Tian Yuan olhou para si mesmo e resmungou que esse nome podia ser bem mais legal. De longe, 2 discípulos espiavam, tremendo. Eles sussurraram que aquele golpe foi absurdo, impossível acreditar que foi o inútil do Tian Yuan que fez aquilo. Não ficando satisfeito com essa demonstração de poder, ele reuniu mais energia espiritual em sua espada e cortou em direção do velhote. Os olhos do mestre se arregalaram. Aquele poder era simplesmente assustador. Ele ficou tomado pela curiosidade de entender o que havia acontecido com o corpo daquele garoto. Usando todo o seu poder, ele conseguiu bloquear o golpe, mas antes que pudesse comemorar, Tian Yuan surgiu atrás dele com mais uma investida. Dessa vez, ele não usou sua lâmina. Ao invés disso, ele enviou o velhote voando para longe com um chute, aparecendo na frente dele. O protagonista sorriu friamente e declarou que iria usar o sangue dos inimigos para iniciar sua jornada rumo ao topo. Abalado, o mestre da seita permaneceu em silêncio por um instante, até reunir forças e rosnar que Tian Yuan estava sendo imprudente. Ele perguntou se o garoto realmente achava que balançar a espada daquele jeito iria ajudá-lo a subir na vida. Num piscar de olhos, a aura do mestre explodiu e seu corpo se transformou, elevando drasticamente sua presença. Ela zombou, dizendo que ele estava sendo exagerado demais. Ignorando a provocação, o mestre ativou sua técnica da espada, entrando no modo púrpura. Ele avançou contra Tian Yuan com uma velocidade muito maior do que antes. O protagonista conseguiu se desviar, mas percebeu o aumento brutal de velocidade e pensou consigo que o velho estava rápido demais. Porém, o modo púrpura não funcionava tão bem contra alguém alinhado às plantas como ele. Os dois trocaram golpes por um tempo, suas investidas iluminando o campo de batalha. Mas um dos ataques do mestre finalmente o atingiu, quebrando parte da máscara de Tian Yuan, sorrindo de forma cruel. O
o mestre atacou novamente, afirmando que mesmo com todo aquele poder, Tian Yuan ainda era inútil. Anos de cultivo, experiência e domínio, essas eram coisas que ele jamais alcançaria de uma hora para outra. Ele não aguentaria por muito tempo dentro da consciência do protagonista. A Imperatriz Demônio assistia tudo, ela já esperava por isso. Mesmo com grande poder, um humano comum não consegue controlá-lo direito. Ela só esperava não morrer logo após despertar, mas então um brilho chamou sua atenção. Do lado de fora, Tian Yuan provocou o mestre, disse que já escreveu mais de uma dúzia de romances de cultivo e que essa era a primeira vez que alguém dizia que faltava experiência para ele. Para ele, tudo se resumia a usar energia espiritual de alta frequência para reforçar a lâmina. Então, claro que conseguiria fazer aquilo. A expressão do mestre escureceu ao perceber algo. Aquela espada estranha de Tian Yuan se regenerava. Ele realmente havia subestimado o garoto. Tian Yuan sorriu e comentou que agora ela estava mais longa e afiada. Ouvindo aquilo, a Imperatriz Demônio finalmente explodiu dentro da consciência dele, gritando se eles iam lutar direito ou não. Tian Yuan riu e disse que toda técnica de cultivo se resume a controlar energia espiritual, projetar, conter e observe bem. Ele chama esse movimento de morte sob a florada. Uma explosão colossal sacudiu o chão, lançando o mestre pelos ares. Os olhos da Imperatriz Demônio se arregalaram ao entender o que ele havia feito. Tian Yuan absorveu energia espiritual usando propriedades vegetais e liberou tudo de uma vez só. Seu controle superava até o dela, mas Tian Yuan não parou por aí. Ele conjurou várias técnicas espirituais em forma de flores que explodiam ao redor do mestre como bombas. De longe, Miao observava tudo em pânico. Ela jamais imaginou que o velho realmente perderia para Tian Yuan. Agora, todo o seu sacrifício parecia ter sido em vão, ferido gravemente. O mestre falou, tentando apelar para o vínculo que tinham como mestre e discípulo. Pediu para Tian Yuan poupá-lo, oferecendo o jardim de ervas, até sugerindo que o garoto poderia fazer bom uso da Miao como quisesse. Tian Yuan sorriu de forma sombria e disse que estava tudo bem, ele não acabaria com a vida do mestre. O problema entre eles só existiu por causa da garota traidora, então bastava o mestre eliminá-la, e talvez poderiam se acertar. O velho concordou imediatamente, dizendo que ela merecia pagar. O rosto de Miao empalideceu. Ela tentou correr, chorando que não queria morrer, mas antes que conseguisse fugir, o mestre a atingiu por trás, perfurando seu corpo. Enquanto ela caía, ele murmurou que precisava fazer isso para manter sua própria vida, e que quando Tian Yuan baixasse a guarda, ele faria justiça pelo nome dela. Dentro da consciência, a Imperatriz Demônio observou aquilo com um olhar sombrio. Seu hospedeiro era ingênuo demais. Ele ainda não entendia o quão cruéis as pessoas podem ser. De repente, Tian Yuan ergueu a mão do lado de fora e lançou um ataque devastador, finalizando o mestre da seita. Antes de morrer, o velho gaguejou, indignado, dizendo que o garoto o enganou. Tian Yuan riu e comentou que já escreveu romances demais para não saber como vilões como ele pensam. Nesse momento, a semente espiritual saiu de dentro dele e floresceu, transformando-se numa flor magnífica. A drenagem gigantesca de energia o deixou exausto e ele cambaleou. Foi quando a Imperatriz Demônio apareceu diante dele, sorrindo levemente. Ela disse que ele foi. Nada mal, os humanos são realmente divertidos. Agora ele deve ajoelhar e beijar seus pés e se tornar seu servo exclusivo. Talvez ela até considere poupar ele. A mão de Tian Yuan tremia enquanto ele estendia o braço, mas então ele simplesmente afastou o pé dela. Irritado, perguntando se ela tinha perdido a noção, um espírito invocado querendo se passar por mestre. Na visão dele, isso era desafiar os céus sem pensar. Furiosa, a Imperatriz Demônio explodiu de raiva, gritando que ele era insolente e que iria eliminá-lo com as próprias mãos. Mas quando deu o primeiro passo em direção a ele, sua expressão mudou completamente. Ela estacou, franzindo o senho. Ela sentiu algo estranho no ar. Apesar da confusão, ela sabia que algo estava errado. O corpo de Tian Yuan emanava uma aura viciante, sedutora, algo que ela não conseguia ignorar por mais que tentasse. Sem conseguir resistir, como se a vontade dela estivesse sendo puxada para ele, a Imperatriz Demônio agarrou Tian Yuan pelos ombros e o beijou. Seu olhar tremia, pensando desesperada que seu corpo estava se movendo sozinho.
Tian Yuan ficou completamente congelado, atordoado, incapaz de reagir, e enquanto isso, dentro da própria mente, a Imperatriz Demônio amaldiçoava ele intensamente, porque justamente aquele, tinha sido o seu primeiro beijo. Prévia do próximo episódio. A revelação do sistema deixa Tian Yuan em choque. Se ele quiser salvar Wen Yu, terá que encontrar a lendária raiz de Lotus Imortal, mas esse não será um caminho simples. O corpo dela se deteriora a cada segundo, e o protagonista sabe que se falhar agora, ela desaparecerá para sempre, mas quando o sistema revela que existe alguém capaz de localizar a raiz de Lotus Imortal, o ar muda, um nome esquecido retorna, e uma força que nem mesmo as grandes seitas ousam mencionar está prestes a surgir novamente no mundo. Com o coração em chamas e a alma prestes a romper, Tian Yuan respira fundo. Se o mundo da cultivação tentar impedi-lo, então ele mesmo vai rasgar os céus. Se existe uma chance, mesmo que mínima, ele irá salvá-la. Mas o que o aguarda do outro lado desse destino? Uma nova aliada? Ou um inimigo ainda mais perigoso que a própria morte? Será que quando ela reviver terá a mesma personalidade e memória? Será que sua aparência mudará? Nós só vamos saber no próximo episódio. E é isso, galera. Se vocês querem descobrir o que vai acontecer depois desse momento completamente inesperado entre Tian Yuan e a Imperatriz Demônio, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa loucura. Muito obrigado de coração pelo apoio de sempre, vocês são incríveis, nos vemos no próximo vídeo.